congrego ali no setor Areias. Gostaria de cumprimentar, desejando que todos tenham uma excelente aula na lição que ministraremos no dia 12, com o título Santidade de Dentro para Fora, lição número 7. O objetivo dessa pré-aula é prestar um subsídio aos professores, assim também como prestar apoio aos alunos que porventura estejam estudando também esta temática. Gostaria que me acompanhasse então no texto principal da lição. Se encontra lá em Mateus 23 e 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. O resumo dessa lição diz o seguinte: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. O objetivo central desta lição são 3. O primeiro deles é mostrar a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. O segundo objetivo é conscientizar que uma pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. E, portanto, o terceiro objetivo é mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. O primeiro tópico desta lição diz assim: a hipocrisia dos fariseus e escribas. Bom, o subtópico A, ele diz respeito à origem dos fariseus. Segundo Flávio Joséfo, ele destaca que 3 grandes grupos, 3 grandes seitas do judaísmo daquele tempo: os saduceus, os essênios e os fariseus. Com ênfase, é claro, nos fariseus, o grupo mais aceito popularmente e que tinha por base o grande zelo pela lei escrita e também pela lei oral. Este grupo, ele fazia questão de praticar todas as tradições dos anciãos. E Jesus, por várias vezes, bateu de frente contra este grande grupo. E no subtópico B, ele vai destacar que os escribas e os fariseus, eles acreditavam ser os únicos e verdadeiros ensinadores e mestres. Bom, a lição, e assim os evangelhos vão ressaltar, que Jesus nada se opunha ao ensinamento dos fariseus propriamente dito. Aliás, Jesus ele vai destacar que os seus discípulos ou o povo deveria observar os seus ensinamentos, porém não deviam observar a sua prática, ou seja, eles pregavam muito bem, ensinavam muito bem, e a crítica de Jesus não era com relação aos seus ensinamentos à lei, mas a falta da prática destes ensinamentos. E por isso que Jesus pontua veementemente várias vezes a hipocrisia. É interessante ressaltar que quando se trata de hipocrisia, esse termo teatral utilizado aqui por Jesus era para destacar que eles utilizavam uma máscara. Este termo teatral era para demonstrar. Bom, importante pontuar aqui no subtópico C, Jesus repreende a falsa devoção aos fariseus. Os fariseus se chegam a Jesus para questionar o porquê os discípulos não lavavam as mãos para comerem o pão. Bom, nos evangelhos a gente observa que Jesus estava com seus discípulos, ensinando, curando, libertando, e onde Jesus estava, uma grande multidão estava à sua volta.
E em uma ocasião, alguns dos fariseus questionaram a Jesus por que os seus discípulos desrespeitavam a tradição dos anciãos. Ora, na verdade, os fariseus não estavam preocupados com a higiene ou não estavam preocupados em desrespeitar a lei divina, mas simplesmente eles estavam procurando uma ocasião para contradizer Jesus e os seus ensinamentos. É importante mencionar que jamais o Senhor Jesus tratou com repúdio ou tratou de forma áspera os pecadores que se chegavam até ele com o coração aberto e sincero, mas justamente com os fariseus e escribas, Jesus tratava-os de forma áspera, ríspida, mas não porque eram pecadores, mas porque se chegavam a ele com um coração endurecido, com um coração que planejava por fim matar Jesus. Bom, seguindo então para o tópico 2, gostaria que você acompanhasse comigo a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. O subtópico 1, os escribas e os fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Importante ressaltar a classe neste ponto que o texto base, um dos textos base da nossa lição, Mateus 15, do 1 ao 2, vai dizer o seguinte: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderei aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Olha que interessante que os escribas e fariseus eles estavam questionando os discípulos por não lavarem a mão no momento em que comiam. Essa era uma tradição dos anciãos e que eles seguiam ao pé da letra. E quando Jesus foi questionado acerca disso, Jesus nessa passagem coloca a lei divina, o mandamento divino, o quinto mandamento de honrar pai e mãe acima de qualquer tradição existente, inclusive a tradição dos anciãos, que naquele caso Jesus estava falando acerca do Corban, ou seja, eles entregavam os seus bens ao Senhor como oferta ao Senhor e por este motivo não poderiam usá-lo em proveito ou aos cuidados dos seus pais. E Jesus estava dizendo: ora, vocês estão questionando aqui que os discípulos não lavam as mãos para comer, mas vocês transgridem um mandamento divino. É importante pontuar esse ponto à classe, porque quando eles questionam Jesus dessa forma, dá a entender que os discípulos estavam contrariando um mandamento divino, mas na verdade era uma tradição. E o ponto central de todo o ministério de Jesus, inclusive quando ele falava aos fariseus, era exatamente isso. A motivação dos atos praticados. Jesus sempre pontuava isso e é exatamente por isso que quando Jesus chama a atenção dos fariseus e dos escribas, ele é rígido nas suas palavras. Ele é incisivo nas suas palavras, mas é bom que fique claro que Jesus não agia assim porque eles pecavam ou eram pecadores simplesmente, mas Jesus agia assim com eles porque conheciam a dureza do seu coração, conheciam a intenção do seu coração,
Conheciam que quando eles faziam qualquer questionamento, não era para tirar uma dúvida sincera ou para aprender do próprio Cristo, mas era para achar pretextos para que pudessem lá na frente prendê-lo ou contradizê-lo, porque Jesus estava levantando uma grande multidão por onde passava. E isso estava incomodando os fariseus. Então, a lição que nós estamos aprendendo aqui chama a atenção isso. E Jesus continua dizendo: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha só que interessante. É um ensinamento profundo de Jesus, e não só para aqueles tempos, mas para o nosso tempo também. E por muitos anos, a frase de que Deus só quer o coração, ela não foi muito bem compreendida por alguns que diziam que, mas Deus não é açougueiro, que só quer o coração, o Senhor quer tudo. Não, sim, realmente o Senhor quer tudo, mas essa frase, ela precisa ser entendida com base no ensinamento de Jesus, com base na palavra. Porque o Senhor Jesus estava dizendo que não é a santidade exterior, não é apenas uma aparência, não são apenas as roupas, não são apenas as condutas exteriores, mas o que o Senhor analisa, o que o Senhor leva em conta, o que realmente agrada ao Senhor é um coração puro, é um coração sincero, não é alguém que seja perfeito, porque em verdade nenhum de nós somos perfeitos, mas é alguém que se chega a Jesus com um coração quebrantado, como alguém que reconhece ser pecador, como alguém que reconhece ser insuficiente, que se chega a Jesus. E quando se chega a Jesus com este coração, Jesus, ele não trata com rispidez, mas ele trata com amor, ele corrige, ele conduz, ele ensina. E assim nós podemos observar de todas as pessoas, dos pecadores que eram rejeitados naquela época, como Jesus os tratou. Jesus os tratou com dignidade, com amor, ensinando-os a não pecar mais, mas os acolhendo. Então, esse tópico é bom ser bem explanado em sala, o subtópico A, B e C, porque ele reflete o bojo dessa lição, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Olha, o que quer dizer com isso? O Senhor não busca a exteriorização de uma santidade. O profeta Isaías, isso está bem claro no subtópico 6, ele diz que havia um povo que honrava Deus com os lábios, mas que o seu coração estava longe dele. Olha só que interessante. O profeta Isaías, naquele tempo, já estava se referindo a pessoas que se portavam como santos, que se vestiam como santos, que falavam, talvez pregavam, como sendo santos. Mas o Senhor, que conhece o interior, que conhece o coração, sabia que o coração daquelas pessoas estava distante. Por isso honravam com os lábios exterior, mas com o coração desonravam ao Senhor. Então, o Senhor Jesus não procura que venhamos ser como os fariseus eram. Uma santidade superficial, exterior, mas sim com um coração puro, buscando a remissão, buscando a presença, buscando agradar a Deus. Olha só que interessante o tópico 3. Faz uma conexão aqui. A cegueira espiritual. O subtópico A, a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. É importante mencionar aqui que uma santidade exterior, ou seja, uma hipocrisia, ela vai automaticamente provocar a prática de injustiças. E por isso que algumas vezes, ou pelo menos uma vez, Jesus falou assim para os escribas, quando eles questionaram acerca também de algum mandamento ou de alguma tradição, Jesus disse: buscai saber, misericórdia quero.
Olha só que interessante isso, porque uma vida que tem uma santidade exterior, o coração fica endurecido, insensível às necessidades do nosso próximo, às necessidades daqueles que estão padecendo ao nosso redor. O tópico 3 vai tratar sobre uma cegueira espiritual. E a gente precisa pontuar que, olha só, acompanhem comigo lá, a gente precisa pontuar o porquê que se dá essa cegueira espiritual, como que acontece essa cegueira espiritual. Abra comigo lá em Mateus 13, vamos ler a partir do 15, que diz assim, na verdade essa passagem, os discípulos perguntaram a ele por que Jesus falava só em parábolas. E Jesus vai explicar que falava em parábola, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, porque aquele povo que o profeta Isaías falava não se tratava apenas do povo contemporâneo de Isaías, mas também do povo contemporâneo de Jesus. E que diz assim, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Olha só que ponto importante isso daqui. Eles ouviam de mau grado, eles já se chegavam a Jesus, não com um coração reconhecendo que era pecador, que era falho, mas se chegando já com um coração endurecido, de mau grado. A cegueira espiritual, ela tem vários motivos ou se desencadeia de várias formas, mas quando passamos a estudar um pouco sobre os fariseus, um pouco sobre os escribas, a partir daquilo que o próprio Jesus falava, é importante pontuar que havia sempre na aproximação deles para com Jesus, para questionar algo, sempre tramando algo. Eles sempre se aproximavam de Jesus querendo fazer alguma pegadinha teológica, querendo que Jesus se contradissesse em algum dos mandamentos, como foi o caso, por exemplo, da mulher que foi apanhada em adultério. Quando os fariseus chegam a Jesus e levam aquela mulher que foi apanhada em adultério, eles querem verificar se Jesus vai falar contrário à lei de Moisés, que previa, por exemplo, a pena de morte. Então, todas as vezes que os fariseus e escribas se chegavam a Jesus, era sempre com este objetivo. E por que disso? Porque havia, na verdade, uma inveja acerca do ministério de Cristo. Ora, eles eram tidos como os mestres, como os rabis, como os doutores das leis, e daqui a pouco aparece um homem, Galileu, e começa a pregar, e começa a curar, e começa a arrastar multidões. E em nenhum momento se acha falha nesse homem. E a todo tempo, então, eles procuram achar essa falha. E o coração mostra aqui que havia inveja, havia ciúme. Ou seja, havia um endurecimento, havia pecado. E Jesus, ali no nosso texto base, vamos lá para Mateus 23, olha só o que Jesus vai falar acerca das práticas deles. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos. Então, a fim de serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares na ceia e amam as primeiras cadeiras nas sinagogas. E amam as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Na verdade, toda a exteriorização dessa santidade não era santidade, mas era o amor, para que houvesse um aplauso, para que houvesse um reconhecimento, para que houvesse mérito por aquilo que eles faziam. Notório é quando Jesus vai ensinar aos seus discípulos como orar, como jejuar. A primeira coisa que ele vai dizer é: não façam como os fariseus que oram e jejuam muitas vezes, mas fazem isso para serem reconhecidos.
Olha só, Jesus abolindo qualquer forma, qualquer motivação de fazer algo sagrado, mas com o intuito de se aparecer, de se mostrar, de ser reconhecido, não com a motivação correta de se achegar a Deus, de conhecer mais de Deus, de ter intimidade com Deus, de buscar perdão dos pecados, mas com uma motivação equivocada. A cegueira espiritual, ela não se dá de uma hora para outra, mas ela começa sorrateiramente, e Jesus vai explicar que ela se dá não de forma aparente, mas ela se dá do próprio coração. E quando fala de coração na Bíblia, nós estamos falando da mente, do raciocínio, também das emoções. E Jesus vai falar acerca de como começa as coisas ruins, porque quando ele explica que o que faz mal, o que contamina não é o que entra, porque o que entra sai do ventre e não faz mais mal, mas o que contamina o homem é o que sai da boca. Por quê? Porque é do coração que procedem todas as impurezas, e aqui eu anotei: é do interior do ser humano que provém os seus maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, a falsa santidade endurece o coração e contamina o ser humano. Olha só que interessante isso que Jesus nos ensina. O que está dentro do nosso coração é que precisa ser vigiado. O que está dentro do nosso coração é que precisa ser vigiado, é o que precisa ser purificado, é o que precisa ser filtrado, é o que precisa ser exposto diante do Pai. Porque é daqui que saem os maus pensamentos e sai também todas as maldades do ser humano. Por isso que a santidade ela não é exterior, mas ela é interior. E é lógico que quando há uma santidade interior, há coerência na forma como andamos, na forma como vestimos, na forma como falamos, na forma como vivemos. Então, essa lição é extremamente importante porque nos faz entender que não são com observância em tradições humanas que nos levam à santidade, que nos levam à salvação, mas com base numa santificação interior. E isso é feito por meio do Espírito Santo, através da oração, através da palavra, através de um coração puro e sincero. Essa lição, ela tem por base incutir na cabeça dos seus alunos e nas nossas cabeças, porque também aprendemos que a santidade, ela é de dentro para fora. Assim como Davi, um dia que pecou com Betseba, ele fez aquela oração tão conhecida, tão maravilhosa, que está lá registrada em Salmos, e destaco aqui, quando ele diz: cria em mim um coração puro, porque é dali que procedem todas as coisas, e renova em mim um espírito reto, ou seja, de dentro para fora. Davi não pediu: Senhor, que eu seja reconhecido novamente como um rei justo. Não, ele não pediu nenhuma aprovação exterior, mas ele pediu ao próprio Deus, arrependido do seu pecado, que purificasse, que criasse nele um coração puro e renovasse um espírito reto. Bom, não só os fariseus, mas nós, em todo tempo, precisamos cuidar, vigiar o que está dentro do nosso coração, à luz da palavra de Deus, e que o Espírito Santo me ajude e te ajude e ajude os teus alunos a fazer essa autoanálise e a entender que a santidade que Deus busca, que Deus procura, que Cristo nos ensinou, não é a exterior, porque a exterior ela pode ser falsa, a exterior ela pode enganar aos homens, mas a santidade que o próprio Deus procura é a santidade que está dentro do nosso coração, que produz frutos e frutos de vida. Eu espero ter contribuído e ajudado e desejo que a sua aula seja uma aula abençoada, totalmente dirigida pelo Espírito Santo e que produza os devidos frutos. Deus abençoe. Até a próxima.